Irmãos, abrindo nossas Bíblias em Mateus capítulo 25, irmãos. Mateus capítulo 25, o versículo 31. Aqui Jesus, ele passa um ensinamento, não é, irmãos? Ele passa para cada um de nós. Aqui no versículo 31, ele começa a falar do fim dos tempos, né, irmãos? Quando ele vai vir buscar a sua igreja e como será naquele dia. Isso daqui, irmãos, é somente uma explanada, né? Do que vai acontecer, não está definido com detalhes, né? Ninguém tem isso daí. Muita coisa, né, irmãos, vai acontecer, mas ele está dizendo aqui no versículo 31 em diante, Mateus capítulo 25, versículo 31, diz assim, ó: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, ele está dizendo aqui para aqueles que vão herdar salvação, que vão passar a eternidade com ele. Ele está dizendo: olha, eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu era estrangeiro, eu estive preso, e vocês fizeram de tudo por mim. E quando ele está falando dele, né, irmãos? Quando ele fala dele, ele está se referindo a cada um de nós. Ele está se referindo a cada um dos escolhidos. Por quê? Porque todos nós passamos por essas coisas, irmãos. Por prisões, por fome, por falta de vestimenta, por necessidades várias. Todos nós passamos por muitas coisas no decorrer da carreira cristã. E aí nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros para quê, irmãos? Para ajudar e para ser ajudado. Ajudar e ser ajudado. Irmãos, ajudar é para aquele que tem condições de ajudar. E ser ajudado, irmãos, temos que empregar muita força para aceitar ajuda. Porque a nossa carne, a nossa natureza humana, ela não permite isso. A nossa natureza humana, ela não quer ajuda, principalmente quando essa ajuda é para benefício da nossa vida espiritual. Então a nossa carne sempre vai lutar contra isso. Então nós temos que empregar muita força para receber ajuda quando precisarmos e vamos ter que empregar muita força para poder também ajudar aqueles que precisam. Então o rei aqui, que representa Jesus, ele está dizendo: olha, eu passei por tudo isso e vocês me ajudaram. Eu passei por tudo isso e vocês estiveram comigo. E aí os justos, muitas vezes, que somos nós, pensamos assim: mas quando, né? Quando que nós ajudamos Jesus? O que eu posso fazer por Jesus? Eu não posso fazer nada por Jesus, Ele é Deus. O que eu posso fazer por Jesus? Mas é lógico que se eu quero fazer alguma coisa por Jesus, eu tenho que fazer pelos meus irmãos. E aí ele vem dizendo aqui, ó, no versículo 30 e 41, ó. 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes.
Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para onde, irmãos? Para a vida eterna. Então, justo, irmãos, é aquele que é justificado. Justo é aquele que segue as pisadas de Jesus. Justo é aquele que se põe diante de Jesus, não é, irmãos? Para obedecer, para seguir a sua palavra. E aí, ele vem dizendo aqui, ele vem passando aqui umas parábolas, antes aqui no capítulo 25 mesmo. No capítulo 25, versículo 14, irmãos. Aqui ele vem falando da parábola dos 10 talentos. Isso aqui é muito importante para nós, irmãos. Por quê? Nós vamos entender muitas coisas aqui. Mateus capítulo 25, versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhe o que, irmãos? Olha só. Então, esse senhor aqui, ele partiu para longe, para fora da terra, e ele entregou os seus bens aos seus servos. Ele disse aqui, ó, versículo 15, ó, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor, aquele servo, e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. E respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. Mas aquele que não tiver, até aquilo que tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e o que mais, irmãos? E ranger de dentes. Irmãos, aqui quando fala em talentos, irmãos, todos nós, a mim e a cada um dos irmãos, nós recebemos talentos para ser multiplicados. Quando nós lemos, aqui a partir do versículo 31, ele está falando que quando você faz alguma coisa ao seu irmão, é como se estivesse fazendo a ele. Nós temos capacidade, irmãos, ele capacita cada um de nós. Para quê? Para trabalhar em benefício da obra, trabalhar em benefício do evangelho, trabalhar em benefício da salvação comum entre nós. Então, todos nós somos participantes da mesma salvação. Todos nós somos participantes da mesma libertação. Todos nós somos participantes do mesmo Espírito, é uma mesma palavra. Todos nós, cada um de nós, temos dons. Cada um de nós temos talentos distribuído em nossas mãos para quê? Para multiplicar. O que é multiplicar, irmãos? É trabalhar. É você pegar algo que foi colocado nas suas mãos, uma missão que foi dada a você, e você trabalhar com ela. Trabalhar com ela. Isso pode ser, irmãos, pode ser tantas coisas. É que tem coisas que são visíveis.
tem coisas que são visíveis. Por exemplo, o irmão tem dom de oração. Ele tem um dom de oração. Então os irmãos olham, esse irmão tem um dom de oração, ele tem que multiplicar esse talento. Não é disso que ele está dizendo, irmãos. Não é disso. É de tudo. É a nossa vida espiritual. É aquilo que foi depositado em minhas mãos para eu trabalhar a favor da minha vida espiritual e a favor da vida espiritual de cada um dos irmãos. Então, esses talentos estão nas mãos das irmãs. Esses talentos estão na mão dos irmãos. Esses talentos estão em nossas mãos. Então, nós temos que multiplicar o talento que foi dado a nós. Qual é o seu talento? Qual é o meu talento? Qual talento está depositado nas minhas mãos? O talento, qual o maior talento, irmãos? Qual que é a maior expectativa que a palavra tem em mim? É de pregar a palavra? Sobre o cooperador Denis, é de pregar? É de louvar? De repente não. De repente nós temos muito mais a fazer do que isso. E muitas vezes não estamos fazendo. Então isso é para cada um de nós. Nós temos muito, muito a trabalhar por essa obra, irmãos. Nós temos muito a fazer, muito. Quando fizestes a um desses pequeninos, a mim me fizestes. Quando você liberta uma pessoa, quando você visita uma pessoa na prisão. O que é isso, irmãos? Quer dizer que se meu irmão estiver preso lá na penitenciária, eu vou lá visitar ele, é isso? Lógico que não, é espiritual, irmãos. É espiritual. Aqui está falando de prisão, prisão espiritual. E é lógico, que se o irmão for preso por defender Jesus, né, também vai ser necessário alguém ir lá e visitar o irmão e orar por ele e abraçar ele lá, né, irmãos? Mas, irmãos, quantas prisões que ainda podemos estar presos? Em quantas prisões? Estrangeiro, irmãos, nós somos estrangeiros. Estrangeiros, nós estamos num mundo que não nos pertence. Por isso nós precisamos uns dos outros. Precisamos de ajuda num lugar que não é nosso, irmãos. Um lugar que não é do nosso Pai. Então nós precisamos de ajuda. Quantas vezes nós passamos necessidades, né, irmãos? Quantas vezes nós passamos por dificuldades e precisamos uns dos outros? Então, os talentos que é depositado em nossas mãos, para que é? É para benefício do Evangelho. É para benefício da obra de Deus, irmãos, do plano da salvação. Então, cada um dos irmãos é muito importante. Se um dos irmãos, por exemplo, resolve desistir da caminhada, saiba que vai fazer muita falta para o reino de Deus. Mas esse irmão, ele se afastou, mas ele não orava, ele não pregava, ele não louvava. Então não tinha talento nenhum depositado nas mãos dele? É lógico que tinha, irmãos. Tinha talento depositado nas mãos dele, para ele trabalhar, para ele multiplicar. Mas ele desistiu. Ele enterrou o talento. Agora, enquanto estamos na caminhada, irmãos, muitas coisas temos a fazer. Pode ter certeza que o abraço de um, para muitos, não vai ser como o abraço do outro. Pode ter certeza que as palavras que um irmão falar num culto, se ele não disser, vai fazer falta. Então, cada um de nós temos muito valor, cada um de nós temos uma serventia, irmãos. Cada um de nós. Nós temos que entender isso daí. E aí vem dizendo aqui, ó, versículo 30, né, ó? Versículo 29, ó. Porque qualquer que tiver, será dado. E terá, de que forma, irmãos? Em abundância. Então imagina que foi colocado nas suas mãos 4 talentos. 4 talentos. E aí você multiplica esses 4 talentos. Daqui a pouco você está com 8 talentos. Então você tem, irmãos, você tem ali os 8 talentos. Você multiplicou os 4. Então você tem, e vai ser dado a você, em abundância. Quando é colocado nas suas mãos 4 talentos, e você simplesmente enterra. O que é enterrar, irmãos? O que é enterrar? É falar assim, eu não quero saber de nada. Eu não quero saber de nada, eu quero ficar na minha. Então, o irmão está preso, não vai ver. Tem irmão necessitado, não quero ajudar. Tem um irmão com fome, não vou dar de comer. Tem um outro com sede, não vou dar de beber. Tem um irmão que está estrangeiro, problema dele. Se ele não está tendo condições, ele está num lugar que não é dele, eu também estou, não quero nem com ele. Que se vire ele. Esse sim, esse aí pode dizer, não, esse aí enterrou os talentos que foi dado a ele. Então ele não tem nada, irmãos, não tem nada. Mas aquilo que foi depositado nas mãos dele será tirado. Mas aquele que multiplica, aquele que trabalha, aquele que se esforça,
Aquele que se preocupa com o corpo de Cristo, esse aí vai ter em abundância, irmãos, em abundância. Em abundância. E aí, ó, aqui no versículo 1, ó, capítulo 25 mesmo, versículo 1. Aqui é a parábola das 10 virgens, né, irmãos? Isso aqui, irmãos, essas parábolas aqui, ó, isso aqui foi tudo coisa que Jesus ele ensinou, que os apóstolos ensinaram. É tudo coisa, irmãos, que vai servir para aquele dia, quando Jesus vier. Nós vamos ter que ter cumprido isso daqui. Mas é tudo coisa que Jesus, quando ele veio pregando a palavra, ele vem ensinando. São coisas que os apóstolos ensinaram. São coisas, irmãos, que desde o dia que nós nos convertemos, nós estamos aprendendo. E quando chegar naquele dia, quando Jesus vier, nós vamos ter que ter praticado isso daqui. Aqui vem dizendo no versículo 1, ó, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 eram o quê, irmãos? Loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, pegaram as lâmpadas, mas não levaram o azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas, o que acontece com elas, irmãos? Se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade, vos digo que não conheço, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, sobre a vigilância, irmãos, a prudência, Jesus ele vem ensinando. Ele vem ensinando desde o começo. Ele fala assim: olha, vocês vão passar por muitas aflições. Não cuideis que vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, vocês vão padecer. Quando ele fala para os discípulos dele, né, lá em Mateus 10, que em Mateus 10 ele fala: olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser maltratados, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a perseverança faz parte de nossas vidas. E aqui, quando ele cita essa parábola aqui das virgens, 5 loucas e 5 prudentes, ele vem definindo aqui, irmãos, como tem que ser a nossa vida. Então nós temos que ter lâmpada? Temos. Nós temos que ter um esposo? Temos. Temos. Mas nós temos que ter o azeite. E o azeite, irmãos, não é só o azeite que está na lâmpada lá, não. Não é um pouquinho de azeite. Por quê? Porque se tiver um pouquinho de azeite ali, a lâmpada vai acender. Uma hora ela vai apagar. Aqui o esposo, ele tardou. Tardou quando? Na expectativa delas. Então elas saíram e foram ao encontro do esposo. Ah, estou com a lâmpada aqui, a lâmpada está acendendo, então eu vou chegar lá e vou encontrar com o esposo. Saiu às 10 ali. Só que as prudentes levaram azeite nas vasilhas junto com as lâmpadas, e quando o esposo tardou, elas tinham azeite lá, bastante azeite. Então elas tinham uma reserva, elas estavam cheias do azeite. Irmãos, nós também temos que estar cheios do Espírito Santo. Porque nós não sabemos a hora que Jesus há de vir. Nós não sabemos as dificuldades que nós vamos enfrentar na caminhada. Pode surgir muitas dificuldades. E para isso precisamos de lâmpada. Para isso precisamos de azeite. E não adianta ter a lâmpada e não ter o azeite. As loucas falam: vamos chegar lá, vamos encontrar o esposo, está tudo muito certo. Se deram mal. Se deram mal. Quando o esposo chega, ele fala assim: eu não conheço vocês. Não conheço vocês. Então o que vai definir, irmãos, naquele dia, é quem está cheio do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é quem tem o selo, irmãos. Quem tem o selo. Porque a palavra fala que Efésios, né, irmãos? Efésios capítulo 1, versículo 12, irmãos. Eu quando olho para os meus irmãos, né, para minhas irmãs, eu não tenho a dimensão, irmãos, eu não tenho a dimensão do tanto de dons que Jesus derramou sobre vocês. A gente pode até enxergar um dom
A gente pode até enxergar um outro dom, mas não é só isso. Não é só isso, irmãos. A capacidade que está sobre nós é uma capacidade muito grande. É capacidade suficiente, irmãos, que está em nossas mãos de libertar uma pessoa de um pensamento terrível. É libertar a pessoa, por exemplo, tá? De um suicídio, irmãos. E a pessoa ela está recebendo sugestão de tirar a própria vida. E um abraço que você dá nela, uma palavra que você fala ali, pode mudar a realidade dela. Então, para vocês verem o tanto de talentos que está depositado em nossas mãos, e muitas vezes, na covardia você deixa de agir. Na covardia você deixa de multiplicar os talentos. Na covardia você deixa de trabalhar, irmãos. Pensando assim, mas eu não tenho importância nenhuma. O que é minha palavra? O que a palavra que sai da minha boca pode mudar na vida da pessoa? Eu não sou pastor, eu não sou cooperador, eu não sou. Não. E na verdade não é isso, irmãos. Na verdade não é isso. Uma criança ela pode fazer tantas coisas, irmãos. E é bem interessante isso, né, irmãos? Que eu vejo as crianças, né? Eu vejo as nossas crianças. Nós temos uma responsabilidade muito grande, irmãos. Eu creio que o objetivo nosso, né, principal, né, irmãos, em relação às crianças, deve ser que elas venham permanecer, irmãos, perseverar, desde agora, né, e sempre, né, irmãos, elas venham permanecer em Cristo. Então deve ser o nosso objetivo, eu sei que esse é de Jesus também, deve ser o nosso de mantê-las no caminho da verdade, irmãos, lutar por elas, cada dia. E para isso nós precisamos estar firmes, né, irmãos? Elas têm que ver em nós uma referência, né, as crianças. Porque se elas não verem uma referência em nós, elas vão ver no mundo, irmãos. Se elas não encontrarem em nós uma referência, com certeza elas vão encontrar isso nas pessoas que estão fora de Cristo. E isso é terrível, irmãos, terrível. Então elas devem sim se espelhar naqueles que servem a Jesus. Elas devem, nós temos que fazer de tudo para mantê-las, né, no caminho da verdade. Efésios capítulo 1, versículo 12, irmãos, diz assim, ó. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes também selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, irmãos, nós estamos em Cristo, né? Aí se você perguntar para qualquer um aí, irmãos, você está em Cristo? A pessoa fala, eu estou. Só que quando que a pessoa está em Cristo? É depois que ela ouve a palavra da verdade, irmãos. Ela ouve a palavra da verdade, ela é selada com o Espírito Santo, ela crê na palavra, ela recebe o selo do Espírito. E esse selo, irmãos, esse selo é o que vai, naquele dia, fazer a diferença. Naquele dia, quem tiver esse selo, quem tiver o Espírito Santo, irmãos, está salvo. Aquele que não tiver, não está. E só se recebe o Espírito Santo é quando se ouve a palavra da verdade, quando se crê na palavra, irmãos. Crê na palavra. É selado com o Espírito Santo. Então, crer na palavra é obedecer a palavra. Crer na palavra, irmãos, é seguir adiante. Não importa as lutas que vierem, nós temos que perseverar. Nós temos que valorizarmos aquilo que nós temos recebido. Valorizar a família de Cristo. Valorizar a palavra que Jesus nos deu. E valorizar os talentos que é derramado sobre nossas vidas. Cada talento, irmãos, cada dom que é dado, a palavra fala que nós temos que procurar os melhores dons. Os melhores, qual é o maior dom, o melhor dom, irmãos? Qual o melhor dom, né? O que nós temos que procurar, né? 1 Coríntios, né, irmãos? Capítulo 13, no capítulo 12 aqui, né, irmãos? No capítulo 12, o apóstolo Paulo vem falando da unidade dos membros do corpo, ele vem falando aqui dos talentos, né? Aqui no capítulo 12, versículo... Eu vou ler do 12 aqui em diante, irmãos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando o que, irmãos? Um corpo,
quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles, de que forma, irmãos? Como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são o que, irmãos? Necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Não é assim que é feito, irmãos? Então, os membros do seu corpo que são mais fracos, você não honra muito mais ele? Quando você vai pegar um peso, algo muito pesado, você pega somente com o seu dedinho, irmãos? Lógico que não, porque o dedinho é fraco. Você não vai pegar somente com o dedinho. Você vai pegar com a mão toda ali e você vai honrar o seu dedinho. Porque se você não honrar, você vai quebrar ele, irmãos. E assim é com o nosso corpo. Tem parte do nosso corpo que não tem honra nenhuma. Aí você vai lá e tenta honrar de alguma forma, né, irmãos? Versículo 24, ó. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja o que, irmãos? Divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, as pessoas, muitas vezes, né, irmãos? Muitas vezes as pessoas falam que, a igreja sou eu, né? Eu sou a igreja. É um engano muito grande isso daí, né, irmãos? Porque se eu pensar, eu sou a igreja, então onde eu estiver, eu sou a igreja. Não, eu sou a igreja quando eu estou reunido com os meus irmãos. Se eu não estiver em comunhão com os meus irmãos, eu não sou igreja, irmãos. Então, eu faço parte do corpo de Cristo. Se eu me afasto, um membro isolado, sem chance, irmãos. Um membro isolado, ele não é corpo. Agora, se eu sou um membro e eu estou junto com os meus irmãos, é formado um corpo, não é, irmãos? Versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, depois, dom de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos dom de curar, falam todos diversas o que, irmãos? Línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais o que, irmãos? Excelente. Veja que ele começa a falar aqui, ó, dons, começa a falar aqui umas missões aqui que é colocada sobre os irmãos, né? Que é visível, irmãos. É visível. O apóstolo, os irmãos conhecem. O profeta, aquele que tem dom de curar. São coisas visíveis ali. Coisa que você fala, aquele irmão tem dom de cura. Ele orou lá e curou. Olha, aquele irmão lá, ele nunca estudou nada e ele fala diversas línguas. Outro dia veio um japonês aqui, ele foi pregar a palavra e começou a falar na língua do japonês lá, e o japonês entendeu a palavra, se converteu, se batizou, ele e toda a sua família, olha que bênção. Aí vem o outro lá da China lá, veio aqui e não sabia o português, e ele foi lá e falou na língua dele e pregou a palavra. Olha, tem dom de línguas, não é, irmãos? Coisas visíveis, não é essa loucura que se vê aí, não é, irmãos? Mas são coisas visíveis. Mas aí ele vem falando assim, ó, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí ele começa a falar, irmãos, da caridade. Então veja que a caridade, ela está na vida de todos, e deve estar na vida de todos. Então a caridade, ela é superior a tudo, irmãos, a tudo. E aí ele vem dizendo aqui como é essa caridade, como deve ser essa caridade. Mas isso aqui, irmãos, não chega nem aos pés
do que é o amor de Deus. O amor de Deus é algo tão grande, mas tão grandioso, que não tem como expressarmos, não tem como dizer como é o amor de Deus. Então, o amor de Deus que está derramado sobre nossas vidas é algo espetacular, que a gente não consegue, né, não consegue dizer como que é. E ele vem dizendo aqui no versículo 1, ó, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão o quê, irmãos? Vai acabar, irmãos. Tem profecia? Vai acabar a profecia, vai chegar uma hora que não vai ter mais. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será o que, irmãos? Aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, a caridade, essas três. Mas a maior dessas é a caridade, a maior é o amor. Então ele vem ensinando aqui, irmãos, que ainda que você tenha muitos dons visíveis, dons que o corpo conhece, que os membros conhecem, conseguem enxergar em você. Ainda que você tenha tudo isso, se você não tiver a caridade, se você não tiver o amor, naquele dia, com tudo isso que você tem, você vai para o inferno. É isso que está dizendo, irmãos. Com tudo isso que você tem, naquele dia você vai para o lago de fogo. Agora, se você tiver esses dons, e você tiver a caridade sobre a sua vida, e você exercer isso daí, naquele dia, bem-aventurado é, não é, irmãos? E se você não tiver nenhum dom desses, que foi citado aqui, esses dons visíveis aqui, mas você tiver a caridade, pode ter certeza que muito o Espírito Santo vai usar para benefício do Evangelho, para benefício, né, irmãos, do plano da salvação. E naquele dia a salvação está certa, irmãos. Então nem tudo aquilo que se vê é o mais importante, irmãos. O importante é você estar atento à voz do Espírito Santo, é você seguir adiante, não desistir em momento algum, é você sempre estar pronto, né, irmãos? Eis-me aqui para ajudar, eis-me aqui para ser ajudado, eis-me aqui para seguir após Jesus. Isso é muito importante para nós. Irmãos, sem precisar uns dos outros, nós não vamos conseguir vencer. Nós temos que entender que precisamos. Eu tenho que entender que os irmãos precisam de mim. Eu tenho que entender que eu preciso dos irmãos. Eu não posso achar, irmãos, os irmãos não precisam de mim. Eu não tenho serventia nenhuma. Eu tanto faz como tanto fez. Não é assim, irmãos. Não é dessa forma. Então a presença dos irmãos é muito importante. O abraço dos irmãos é muito importante. Uma palavra é importante, irmãos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, irmãos. Aqui vem dizendo para nós, irmãos, como que o Espírito Santo ele trabalha em nossas vidas. Muita gente, irmãos, acha que Jesus ele vai vir de novo, em carne e osso, e vai falar face a face conosco, que não vai acontecer isso, irmãos. Muitos acham que o Espírito Santo vai falar ele próprio, ele vai pegar e vai... Não é dessa forma. Aqui vem dizendo assim, ó, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de quem, irmãos? De Deus. Então eu tenho que entender, pera lá, Deus me consolou, para que com a mesma consolação que Ele me consolou, eu console meu irmão. Agora, o que Deus usou para me consolar, irmãos? Não foi outro irmão?
Se eu tenho que ser usado por Deus para consolar o meu irmão, porque eu recebi uma consolação de Deus, então eu devo entender que a consolação que eu recebi também foi através de um irmão. A consolação que eu recebi foi através da ministração da palavra, através de um abraço, através de um conselho, foi através de um testemunho vivo na vida do irmão. Então, isso aqui, irmãos, isso aqui está em nossas vidas e deve estar em nossas vidas. Eu quero ser consolado por Deus. Ora, eu tenho que estar junto dos meus irmãos. Eu tenho que estar no corpo, inserido no corpo. Para quê, irmãos? Para receber essa consolação. Eu tenho que aprender junto com meus irmãos, eu tenho que padecer junto com meus irmãos, eu tenho que me alegrar junto com meus irmãos, porque os membros do corpo são assim. Se um padece, todos padecem. Se um se alegra, todos se alegram. Então nós temos que buscar por isso todos os dias. E aqui diz, ó, versículo 4, né, ó, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, o que consolava o apóstolo Paulo, muitas vezes, era saber que os irmãos estavam bem. Então, ele estava preso lá, ele mandava uma carta, mas aí chegava ao conhecimento dele que tinham recebido a carta, que tinham seguido os conselhos que ele deu, chegava ao conhecimento dele que as igrejas, os irmãos estavam firmes. Isso consolava ele, irmãos. E da mesma forma, quando também chegava ao conhecimento dos irmãos que ele estava preso, mas que a palavra não estava presa, também era um consolo para os irmãos. E assim era com os demais apóstolos, assim era, irmãos. Então, os apóstolos eram consolados pelos irmãos e os irmãos eram consolados pelos apóstolos. E quem estava acima de tudo isso? Jesus. Então, Jesus, ele está, irmãos, a nos consolar. Jesus está a nos ajudar, mas ele diz, olha, estejam juntos, andam juntos, sejam usados por mim, né? Multipliquem os talentos que há em vocês. De uma forma ou de outra, o que for depositado em suas mãos, multipliquem. E vai ser uma bênção, irmãos. Assim nós venceremos todas as coisas, nada nos deterá, irmãos. Naquele dia, quando Jesus vier buscar cada um de nós, nós vamos estar, naquele dia, como as virgens prudentes, vamos estar, irmãos, com os talentos multiplicados, vamos estar prontos para passar a eternidade com Jesus, irmãos. Amém? Deus abençoe grandemente, grandemente os irmãos, derrame graça a cada dia.